Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Sobre o conceito de derivada, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre os aspectos matemáticos vinculados ao conceito de derivada. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para quem ainda não assistiu, são um conjunto de vídeos que falam de aspectos matemáticos vinculados ao conceito de derivada. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar uma maneira diferente de a gente pensar um pouquinho sobre o conceito de derivada. A gente sabe que o conceito de derivada existe em várias aplicações, em diferentes ramos da ciência. A gente consegue encontrar o conceito de derivada, por exemplo, na economia, falando de taxa de variação. A gente consegue encontrar o conceito de derivada na ciência, de forma ampla, também analisando o comportamento instantâneo, velocidade instantânea, como a gente já analisou num vídeo aqui no canal também, e de forma larga a gente consegue encontrar na área tecnológica, na área das engenharias, o conceito de derivada aparecendo. Bom, levando isso em consideração, matematicamente falando, então, a derivada, a gente sabe que é uma reta secante, ok? Então eu tenho aqui uma reta secante. Se eu fizer o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h, eu vou ter então uma reta secante que se transformou numa tangente, e a gente chama isso comumente no cálculo diferencial integral de f' de x. Mas o vídeo não tem esse objetivo. A gente já gravou, como eu já falei antes, a gente já tem isso aqui no canal, esse esmiuçar de forma detalhada aspectos matemáticos. O que a gente gostaria de resgatar é uma coisa que talvez, para quem está assistindo esse vídeo, você aí que está assistindo esse vídeo e que fez alguma disciplina de cálculo, nunca tenha parado para pensar. E para a gente entender um pouco como isso funciona, é interessante pensar em Newton e Leibniz. Foram os dois autores, os dois matemáticos, que na época a gente não tinha essa divisão tão clara, então matemáticos e filósofos, que começaram a sistematizar a ideia de derivada. É importante destacar que Newton e Leibniz, eles estavam interessados na dinâmica das micro-relações. Então, o conceito de derivada, que a gente vê de forma pragmática nos cursos, para Newton e Leibniz, eles estavam interessados no comportamento dos pequenos fenômenos. Então, a ideia, a pergunta deles era: como é que eu consigo analisar as pequenas relações, ou seja, esses micromundos, como é que eu consigo analisar isso e, a partir dessa análise, conseguir ter uma referência para entender o mundo mais amplo, vamos dizer assim, os fenômenos mais amplos. Leibniz, inclusive, ele chamava essas micro-relações, esses micro-acontecimentos de mônada. Então, é uma maneira de enxergar o mundo de forma pequena. Então, se o interesse era analisar o fenômeno, claro que depois isso se estende a uma aplicação bem grande, mas o interesse principal, então, era entender essas micro-relações que acontecem nos fenômenos. Então, percebam, pessoal, o conceito de derivada está relacionado a uma maneira de enxergar o mundo. Ok? Então, o Leibniz e o Newton estavam preocupados com isso. Como eu consigo sistematizar um determinado tipo de conceito que claro, eles utilizaram uma linguagem matemática. Como é que eu consigo fazer essa sistematização matemática, construir uma linguagem e, a partir dessa linguagem, conseguir enxergar esses micromundos, essas micro-relações? Então, o conceito de derivada não está só relacionado a um aspecto pragmático, a como eu vou conseguir aplicar isso a uma dinâmica de conhecimento que me permita construir coisas. Por exemplo, construir ferramentas, construir celulares, construir equipamentos dos mais diversos. Está relacionado a uma visão de mundo, uma visão desses micromundos, como falei. Mas existe ainda mais um aspecto bem interessante de a gente pensar no conceito de derivada, que talvez você aí nunca tenha pensado. Se a gente pensar, existe um autor, Zygmunt Bauman, que a gente já falou um pouquinho dele aqui no canal. Eu vou mostrar o livro para ele, está aparecendo aí na imagem para vocês. Nesse livro, ele analisa que, se a gente pegar a pós-modernidade, a gente consegue perceber que a gente fatiou a nossa vida em pequenos pedaços. Então, a gente, por exemplo, não consegue mais ter paciência de ver um vídeo mais longo, a gente tem que ver os vídeos pequenos.
Muitas vezes a gente não tem a paciência ou fica meio alérgico às coisas que demoram mais para ser construídas. Por exemplo, quando a gente vai estudar uma determinada teoria que precisa de mais paciência, de mais tempo para a gente conseguir compreender exatamente o que está acontecendo. O Bauman diz que a pós-modernidade se caracteriza dessa forma. A gente fatiou a nossa vida em pequenos pedacinhos e tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser momentâneo, tudo precisa ser instantâneo. Ou seja, instantâneo lembra a derivada, que é a ideia dos micromundos que eu falei antes de Leibniz e Newton. Então parece que a gente está fatiando a nossa vida em pequenos pedaços, ou seja, a gente transforma o nosso comportamento diário numa grande derivada. Então a gente pega a nossa vida e divide ela em pequenos instantes rápidos, porque a gente não tem, como falei, essa paciência, que é uma característica da pós-modernidade, como falei, essa paciência de conseguir analisar uma coisa por mais tempo. Então o conceito de derivada, pessoal, para a gente fechar, é muito mais do que simplesmente símbolos e números e análises matemáticas. Ela é também uma visão de mundo, ou seja, uma maneira de enxergar o mundo nas suas micro-relações. E também uma maneira da gente analisar a nossa própria vida, como a gente transforma a nossa vida em pequenos pedaços corridos, que é, nessa visão, uma grande derivada. Uma maneira diferente de a gente enxergar o conceito de derivada, interessante porque a gente foge um pouquinho dessa lógica que comumente a gente encontra nas disciplinas de cálculo. Pessoal, gostaria de deixar um grande abraço a todos. Também fica o convite para se inscrever no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, ajuda muito porque os nossos vídeos aí estão crescendo bastante, então é importante que você se inscreva no nosso canal. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal, e aquele abraço e até mais!